Bom dia, então, meus irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, por podermos estar aqui para estudar a Tua palavra, os Teus ensinos. Nos ajude agora, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Senhor, tudo que nos é colocado aqui, que possamos viver agora, Senhor, como nova criatura, Senhor, andando agora em novidade de vida, expressando todo o fruto do Espírito Santo, Senhor, mostrando que somos Teus, Senhor, que espelhamos e andamos agora como Teu Filho andou também, Senhor, ou fazemos o melhor possível para assim andarmos, Senhor, e te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, então, hoje a gente vai ver sobre regeneração, e eu quero ler com vocês, então, dois textos antes, que é Tito 3,5 e João capítulo 3, que é o mais conhecido de todos. Então, Tito, vou ler Tito primeiro, que é um versículo só, que é o texto que nomeia tudo, na verdade. Então, Tito 3,5, lá está escrito assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui a gente está falando sobre o Espírito Santo regenerando, né? Esse lavar que regenera o nosso ser. E João 3, onde Jesus Cristo explica o que é essa regeneração, explica isso a Nicodemos. Então, um diálogo super conhecido, que é quando Nicodemos vai lá, visita Jesus, e lá está escrito assim, João 3, 1 ao 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, um texto super conhecido, onde Nicodemos dá essa resposta, talvez absurda, ou pergunta a Jesus Cristo. Jesus Cristo deixa claro, então, que uma coisa é necessária, para a gente ver, para a gente entrar no reino dos céus. E que coisa é essa? Nascer de novo. Que é a mesma coisa que a gente falar regeneração. Então, primeiro, regeneração nas Escrituras. De onde que a gente encontra isso? O texto que a gente leu de Tito 3,5 é o que realmente dá nome aos bois. Lá é onde tem um grego que fala literalmente regenerar. Então, de forma explícita, no Novo Testamento só aparecem dois textos, Mateus 19, 28 e Tito 3,5. Mateus 19 não fala sobre a vida cristã, fala de regeneração de forma mais ampla, Jesus Cristo falando aos seus discípulos. Então, Tito 3,5 é aquele que se refere de fato à nossa vida, né? A como nós andamos agora diferente, sendo regenerados. Então, a primeira pergunta é: o que é regeneração? Vocês já ouviram esse termo algumas vezes, não é? Na sua caminhada cristã. O que é ser regenerado? Transformado. Transformado como? Nascido de novo. É uma mudança total. Abandona as coisas que antes nos dirigiam e agora entendemos diferente
coisas velhas já se passaram, a gente vai ler esse texto também. Então, onde é que a gente tem nas Escrituras tudo isso? As ideias que a gente tem. A primeira é nascimento, certo? Nascer de novo, que a gente leu em João 3 aqui. João 3,3 fala isso, né? Tem que nascer de novo, nascer do Espírito Santo. João 1,13 também fala isso. Então, um pouquinho antes, se vocês voltarem uma página aí, João capítulo 1, versículo 13, fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nascer de Deus. 1 Pedro também, abram lá por favor, 1 Pedro. A gente vai olhar um pouco esses textos. Então, 1 Pedro, quem achou pode ler, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não em semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, aqui fala que a gente foi regenerado, o termo literalmente é nasceu de novo, né? Então, a nossa tradução já colocou como regenerado, né? Então, aqui fala que a gente nasceu de novo, que a gente foi regenerado, não mais dessa semente corruptível, mas da palavra de Deus, da santa semente, do Espírito Santo. Fomos nascidos não da carne, mas de Deus. Então, a ideia é nascer novamente. 1 João também fala isso várias e várias vezes, né? 1 João 1, 1 João 2, 29, 3, 9, 4. Vamos abrir também Tiago. Tiago 1, 18. Como a gente já viu João falando algumas vezes, a gente pula para Tiago. Então, quem achou pode ler, por favor? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aí, aqui a ideia está gerar, né? Mas seria então nascer, foi gerado. A ideia então que expressa bem regeneração é o nascimento. E a gente vai voltar nessa ideia algumas vezes depois. Uma outra ideia também é criação. É não simplesmente nascido, mas criado. Efésios 2,10 fala o que mesmo? Alguém lembra? Quem não lembra, abra lá e fale, por favor. Efésios, leia, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, outra ideia para definir regeneração é criação. Deus nos criou. Fomos regenerados numa nova criação. Portanto, nós somos o quê? Nova criatura. O que é 2 Coríntios 5,17 mesmo? Que é o texto que a irmã começou a falar ali, as coisas antigas já se passaram. Quem achou lá pode ler, por favor. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a gente já tratou esse texto aqui também, na soteriologia. E agora, a gente está vendo que somos nova criatura. As coisas antigas se passaram. Fomos criados novamente em Cristo Jesus. Certo? Então, ser regenerado é ser criado, ser nova criatura, agora em Cristo Jesus. E por fim, também a ideia de dar vida. Efésios 2,5, vou ler rapidinho. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Colossenses 2,3 também fala isso. Então, a ideia de regeneração traz todas essas imagens. Nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, criados agora em Cristo Jesus, e Ele então, Deus nos deu vida. Então, a regeneração é essa vida que nós recebemos em Cristo, que nos transforma completamente, né? Radicalmente, como os irmãos falaram. Então, a regeneração traz essa ideia. Tudo bem? Pois bem, então, o que implica esses termos todos que a gente viu? Primeiro ponto é que se regeneração é um ato criativo de Deus, qual que é a nossa parte na regeneração? Recebê-la, agradecer, porque o homem não tem parte nessa obra, certo? Efésios 2, abram lá de novo, que é um texto que isso é extremamente claro, né? Efésios 2,
1 ao 10, que a gente leu 2 textos sobre dar vida, né, e criação, deixa bem claro qual é a nossa parte. Certo? Eu vou ler lá, ele fala, começa assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos, então, mortos. Tanto nós como os que não creram, ímpios, né? Segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus? Não, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, regeneração, bem como a salvação, é o quê? Um ato gratuito de Deus, pela graça, não de obras, não da nossa parte. É algo que Deus efetua em nós. Certo? Então, qual que é a parte do homem? Totalmente passivo. Certo? Ele não faz nada para ser regenerado. Como as ideias trazem claramente, né? Ninguém faz nada para nascer. Essa é a ideia. Portanto, não há cooperação. É algo, como a gente fala, uma obra monergística de Deus. Onde mono é um só, energia seria trabalho, né? Então apenas um trabalha nisso, que é o Deus triuno. Certo? Apenas Ele, não há nossa cooperação. Jonas 2,9, que é um texto que o pessoal gosta muito para falar de monergismo. O que está escrito lá mesmo? Quem achou pode ler, por favor? É a oração de Jonas, né? Um dos capítulos ali, uma das orações que eu mais gosto, Jonas 2, depois que ele está orando, falando que está lá, né, debaixo dos montes, né, cerrou tudo, todas as vagas de Deus passaram por ele, as algas enrolaram no seu cabelo, na sua cabeça, ele estava como morto, então ele recebeu vida de Deus. Em Jonas, então, versículo 9, capítulo 2, 9, está escrito o quê? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Tem mais? Ao Senhor, É a parte que eu queria chegar. Então, qual que é a nossa parte? A gente agradece. Com voto de agradecimento, né, eu pagarei. O que eu votei, cumprirei. Porque Deus foi quem restaurou, redimiu Jonas. E ele então fala claramente que ao Senhor pertence a salvação. Quer dizer que a salvação é de Deus. É Ele quem faz. É Ele quem tem o controle, o domínio total sobre ela. E não há a gente como cooperador dessa salvação. Certo? Então, é somente de Deus, a Ele somente pertence. Outro ponto, voltando para João 3 talvez, podem abrir lá por favor, João 3, é que essa obra da regeneração, vocês perceberam quando foram regenerados? Vocês notaram a sua regeneração naquele ato de regeneração? Vocês notaram talvez os efeitos depois, o que isso ocasionou. Mas quando foi que você realmente teve a sua inclinação, o seu coração de pedra removido e de carne colocado no lugar? Esse é o ponto aqui. João 3:8 fala o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Uma ideia da regeneração também é que é algo que a gente não tem consciência, acontece, como fala, no subconsciente, algo que é colocado como um mistério. Porque o vento sopra onde quer. A gente não consegue ver, a gente percebe depois os efeitos, mas a gente não vê o Espírito Santo.
Abraham Kuyper, quando ele escreveu sobre o Espírito Santo, na sua obra do Espírito Santo, ele tem uma frase que é bem conhecida, que fala que o Espírito Santo ele não deixa pegadas na areia. Certo? A gente não consegue ver o Espírito Santo indo de um lugar para o outro fazendo as coisas. A gente nota depois os efeitos, a transformação que foi ocasionada pela regeneração. Essa nova criatura andando agora de uma forma diferente. Mas o momento em que essa regeneração acontece, a gente coloca como um mistério. Porque a regeneração, a gente vai ver, seria um ponto específico, ou pontual na vida, né? Onde o cristão, ele sai da morte para a vida. Muitas vezes é colocado também como instantâneo. Por mais que a gente não perceba na hora, é algo que nos transforma e então a gente começa a caminhada cristã. Não que a gente fique já perfeito, obviamente, tem a santificação, como a gente vai ver depois, mas é um ato que Deus faz e pronto. Certo? Por isso é colocado muitas vezes como um mistério também, essa atuação do Espírito Santo. Como Jesus Cristo ilustra aqui pelo vento. Certo? Que é uma ilustração digna do Espírito Santo, porque a palavra que é usada para o Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é o qual? Ela pode ser traduzida por Espírito, pode ser traduzida por vento e pode ser traduzida por sopro. Certo? Então, quando a gente é transformado em nova criatura, o Espírito Santo sopra em nossa vida. Que lembra muito Gênesis. Quando o homem foi criado, foi moldado lá do pó da terra, o que Deus fez? Soprou. Então o Espírito Santo vem e sopra uma nova vida. Uma vida eterna. Certo? Tudo bem? Uma outra implicação. A vida que Deus nos dá em Cristo compartilha também o que Cristo fez. O que aconteceu com Ele, que é o quê? A sua morte e a sua ressurreição. Por isso, então, nós somos nova criatura em Cristo. Efésios 2:10, como a gente viu, nós somos, então, feitura, criados em Cristo, para andarmos nas boas obras, certo? 2 Coríntios 5:17, somos nova criatura, certo? Então, as cartas, por exemplo, nas Escrituras, paulinas, no caso, elas usam essa linguagem de união a Cristo, bem como da sua ressurreição. Então, Efésios 2, 5, 6, a gente já viu isso, estamos assentados com Cristo, né, nas regiões celestiais, nós recebemos vida em Cristo e com Ele, então nós estamos assentados nas regiões celestiais. Mas vamos abrir Romanos 6, que também é bem conhecido nesse ponto, que deixa bem claro essa união com Cristo. Que nos une também na sua ressurreição. Então, Romanos 6, 4, 6, quem achou pode ler, por favor? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então notem essa união com Cristo, que nos dá novidade de vida, que nos regenera. Com Ele nós fomos sepultados também, o corpo dessa morte, o pecado, não andamos mais em pecado, e com Ele também seremos ressuscitados. Certo? Por essa regeneração, por essa vida que nós temos em Cristo, nós estamos agora unidos e ligados, fomos criados em Cristo, como fala Efésios 2. Então, se nós somos criados em Cristo, nós estamos agora garantidos da ressurreição, certo? Estamos já unidos a Ele, andamos agora como ressurretos, certo? E certamente, né, quando Ele voltar, como Ele fala em João 6, ressuscitaremos. Todos os que são dele serão ressuscitados para a vida eterna. Então há essa união também, certo? Ser nova criatura, ser regenerado, implica também nessa união em Cristo, porque a vida que nós recebemos é uma vida em Cristo, certo? Então não temos parte, somos unidos a Cristo, e essa ideia de ressurreição, ela já está no Antigo Testamento também.
A gente já falou bastante de Ezequiel, né, na aula passada também. Agora a gente vai abrir um texto, um capítulo depois do que a gente usou bastante, que é um texto também conhecido. Ezequiel 37, 1 a 4. Quem sabe o que está escrito lá? É o vale de ossos secos. Então, Ezequiel 37. Eu vou ler lá para os irmãos, então, Ezequiel 37, 1 ao 14, eu vou ler todo, que dá uma ideia bem clara sobre a parte do homem e inclusive da aula passada, a vocação eficaz com a regeneração, que são termos que estão extremamente ligados. Então lá está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, uma ideia bem clara sobre a atuação do Espírito Santo, sobre a regeneração também. O pessoal volta muito para esse texto que liga tanto o chamado, profetização, né, a proclamação da palavra de Deus, bem como a regeneração, como o Espírito Santo vindo, soprando sobre aquele povo, a Deus abrindo a sepultura e tirando eles desse estado de morto para o vivo. Certo? Então essa ideia estava no Antigo Testamento e também foi falada por Jesus. Um texto que eu gosto bastante, sempre gostei, é João capítulo 5. João capítulo 6 também é muito bom, mas João capítulo 5 tem essa parte em que Deus fala sobre ouvir a sua voz. Então abram lá comigo, por favor, João 5. Então Jesus cura um paralítico no sábado, o pessoal começa a criticar, e ele então fala, né, por ser filho de Deus, o pessoal então quer matar ele. Então Jesus ele começa a explicar o que ele veio fazer. Então no versículo 25 está escrito assim, 25 ao 29. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então Cristo fala: aqueles que ouvirem a sua voz. Que voz é essa? Hoje em dia, como Cristo fala? Pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Aqueles que ouvirem a sua voz, o que vai acontecer com eles? Viverão.
Notem que aqui tem duas partes. A primeira fala sobre esse regenerar, sobre essa vida espiritual que nós temos, porque vem a hora aí, já chegou, onde os mortos ouvem a voz de Deus, aqueles que são dele, e vivem. E ele fala depois de uma outra ressurreição, que vem a hora que ainda não chegou, onde todos serão ressuscitados, os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que não, que praticaram mal para a morte eterna. Certo? Então Jesus Cristo já fala muito claro sobre essa ressurreição que o Espírito Santo nos dá, que restaura a nossa vida espiritual, que nos dá vida, na verdade, né? Que nos torna nova criatura. Tudo bem? Então lembrando que a gente está falando do quê? Do Ordo Salutis. O que é isso? A ordem da salvação. O que a gente viu na aula passada? Vocação eficaz. O que é vocação eficaz? A gente tem a vocação externa, a vocação eficaz, onde o Espírito Santo, ou a palavra com o Espírito Santo, faz o quê? Qual a diferença de vocação eficaz para regeneração? Nota que nesses textos a gente está vendo isso. Na Ezequiel 37, talvez eles colocam vocação eficaz, a gente até discutiu no piquenique, né? Essa ordem, algumas vezes discutem uma ordem ou outra. A justificação, por exemplo, é mais comum a gente ver na ordem que a gente vai ver aqui, que vai ser depois de fé. Alguns colocam antes, né, algo que é feito antes. Mas a gente viu vocação primeiro, Ezequiel 37 talvez tenha essa profetiza primeiro, depois vem o Espírito Santo, né? Mas é algo que está bem ligado, e nos textos que a gente leu, tudo tem essa ideia bem ligada, tanto que muitos textos compartilham o que a gente viu na aula passada. Então a gente está vendo essa ordem onde Deus efetua a salvação na gente, a gente se apropria dela e tem então essa ordem da salvação, onde Cristo deixa bem claro então essas duas primeiras partes, certo? Que a gente viu até agora, o chamado de Deus, bem como a regeneração, que alguns colocam como os ouvidos são criados para que a gente possa ouvir e ter vida então em Cristo Jesus. Tudo bem? Muito bem, então, o que é regeneração? Eu vou tentar definir, especialmente é um pouco difícil desligar e ligar de vocação eficaz, mas o que é regeneração? No geral, a gente fala que é o implante do princípio da nova vida, dessa vida espiritual na gente, certo? Que faz com que a gente mova em direção a Deus. Então, não é o mover-se em direção a Deus, mas esse início, esse implante, essa nova vida que transforma a gente para que a gente possa, então, mover em direção a Deus. Certo? Quando uma criança nasce, depois que ela nasce, ela consegue aprender a andar e fazer as coisas. Mas a gente tem um nascimento, que é pontual, e depois tem o crescimento. Certo? As coisas que vêm naturalmente depois do nascimento. Certo? Então, a regeneração seria esse ponto. Muitas vezes é colocado como esse ponto. Regeneração, um termo até que foi confundido muito ao longo da história da igreja. Primeiro misturava regeneração e justificação. Depois tinha tem ainda uma disputa entre regeneração, uma forma de falar de regeneração mais aberta, que inclui conversão, e uma forma mais restrita, que exclui conversão de regeneração. Certo? Na próxima aula a gente vai ver fé e arrependimento, a gente vai ver essa ideia também de conversão, que muitas vezes colocam conversão como essa próxima etapa, fé e arrependimento. Então a gente vai tentar falar um pouco da forma mais restrita, que seria esse ponto inicial, certo? Uma outra forma de falar é que muda a nossa disposição, né? O que governa a nossa alma. Porque antes, o que governava a nossa alma? Que o seminarista Fernando falou também, se não me engano, na aula passada, ou algumas aulas para trás. Na Efésios 2, 3, fala que a gente andava segundo o quê? O curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, segundo a nossa carne. Né? A tríade lá de Lutero, né? Dos nossos inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Certo? A gente andava segundo isso, esse era o nosso princípio, que governava a nossa vida. Na regeneração, a gente joga fora isso. As coisas passadas já eram. Então isso não mais governa a nossa vida. Agora a gente pode ser governado por outros princípios. Tudo bem? Então muda essa disposição. Aí tem a ligação com a vocação eficaz, né, que nos fala quais são os princípios que devemos de fato andar.
Pois bem, então o que esse princípio afeta? Que é um ponto extremamente importante. O primeiro, obviamente, né, de maneira geral, a totalidade do homem. Então o que significa isso? O primeiro ponto afeta o nosso intelecto. Como a gente pensa, como a gente entende. Que a gente viu isso bastante na aula passada também. Abram lá, por favor, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Outra pessoa em 2 Coríntios 4, 6, outra em Efésios 1, 18 e outra pessoa em Colossenses 3, 10, por favor. Quem achou 1 Coríntios 2, 14 e 15, pode ler? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então as coisas se discernem como? Espiritualmente. Ou quem anda no Espírito, ou quem tem uma nova vida. Aqueles que foram criados e nascidos pelo Espírito Santo conseguem agora discernir as verdades de Deus, afetando então o nosso intelecto. 2 Coríntios 4, 6 também. A gente leu esse texto, acho que na aula passada. Que é... Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Deus. Então, resplandecer o nosso coração para iluminar o nosso conhecimento, certo? Afetando o nosso intelecto. Efésios 1, 18 também, por favor, quem achou? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, ilumina de novo o nosso coração para que a gente entenda a nossa esperança, a nossa herança. E por fim, Colossenses 3, 10. E você vestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, a gente se reveste dessa nova criação para pleno conhecimento, certo? Então, o objetivo nosso é renovar a nossa mente, certo? A regeneração afeta, sem dúvida nenhuma, o intelecto, nosso conhecimento, a nossa capacidade intelectual. Mas não só isso, afeta também a nossa vontade. Então, Salmo 110, 3... Abram lá, por favor. Outra pessoa em Filipenses 2, 13. E eu vou abrir em Hebreus 13, 21. Então, quem achou o Salmo 110, 3, o salmo mais citado no Novo Testamento, por favor, pode ler? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, ungido do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, seremos contigo. A gente já viu esse salmo sobre várias perspectivas, né? O início é bem conhecido, onde o Senhor diz ao meu Senhor, o Yahvé diz ao meu Adonai, né? Falando sobre Cristo e o Pai. Mas nesse ponto aqui está falando sobre o povo de Deus se apresentar para Ele dessa forma maravilhosa, como santos ornamentos, né? De que forma? São obrigados a isso? Eles se apresentam voluntariamente, eles querem, eles desejam isso. Certo? Então isso afeta a nossa vontade, nós queremos estar na presença de Deus, diante dEle. Todo aquele que é regenerado, almeja, deseja estar diante de Deus por vontade própria. Certo? Não coagido. Filipenses 2,13 é bem conhecido também, quem achou lá pode ler, por favor? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar da sua boa vontade. Então ele vai, pela regeneração, efetuar em nós tanto querer como realizar. O nosso querer também é transformado. E Hebreus talvez é o mais complicado disso, ele fala sobre obediência antes, né? Obedecer os vossos guias, por exemplo, e tudo mais. E no 21 fala que ele nos aperfeiçoa, né? Vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, que é a vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então ele aperfeiçoa a gente em todo bem para cumprir a vontade dele, de forma que a gente queira agora. Não como fala antes, sendo pesados, né, para os guias, por exemplo, sendo difícil,
mas desejando, aperfeiçoando a gente para que a gente cumpra a vontade dele com o nosso querer. Tá? Então agora a gente tem vontade de obedecer. Não é difícil, nesse sentido, obedecer a Deus, porque a gente quer e ama a Ele, porque somos nova criatura. Ainda não no grau que deveríamos, mas caminhando para lá. Tudo bem? Então afeta o nosso intelecto e a nossa vontade. E um ponto também que muitas vezes criticam a gente deixar de lado, que a gente fica mais para a razão e tudo mais, é que afeta também o nosso sentimento, nossas afeições. Salmo 42, 1 e 2, por favor. Outra pessoa em Mateus 5, 4. E mais uma em 1 Pedro 1, 8. Então, quem achou o Salmo 42, 1, 2, também pode ler, por favor? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Então, o que está falando aí? A corça está sedenta, desejando o quê? Água. Imagina a potência desse desejo, a vontade que ela tem. Assim, anela o quê? A gente em estar na presença de Deus, em buscar a Deus. A nossa vontade é da mesma forma que a gente tem vontade de beber aquele copo de água gelada naquele calor tremendo lá do norte, quando a gente está maluco, chega em casa depois de andar naquele sol, aquela água saciando a gente, não é o que a gente mais deseja? Ser saciado por Deus, então, uma vez regenerado, é o que a gente mais deseja. O nosso sentimento, então, é de amor por Deus tremendo. Certo? Mateus 5,4, por favor. Quem achou pode ler? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, os sentimentos, a gente fala não somente do desejo, mas também o quê? As tristezas. Olha como Cristo fala nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque agora nosso sentimento foi renovado de forma que a gente odeia o pecado e a gente entristece porque a gente comete o pecado. Bem-aventurados que choram em face da desolação que há na terra, da rejeição do nome de Deus. Bem-aventurados aqueles que estão em pranto. Todos os nossos sentimentos regenerados. Inclusive o amor, né? 1 Pedro 1,8, quem achou pode ler, por favor. A quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então nós somos regenerados, ressuscitados, não simplesmente para conhecer as Escrituras e ter tudo isso na ponta da língua, mas para amar a Cristo, a quem a gente não viu, nós amamos. E regozijamos aqui com uma alegria indizível. Então, o cristão regenerado anda alegre e ama Cristo Jesus, que nos salvou e nos redimiu. Então, a regeneração, ela afeta todo o nosso ser. Certo? É totalidade. As imagens que nós temos são muito claras. É ressurreição, é nascimento, isso transforma a gente completamente. Ou voltando lá para a ideia do fruto do Espírito, a gente pode ter só um pedaço, uma parte do fruto do Espírito Santo? Eu posso amar, ter alegria, mas não ter paciência? Eu posso faltar com domínio próprio, mas ser alguém fiel? Não faz sentido. A gente tem que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso o cristão tem que ter, porque é o fruto que o Espírito Santo nos dá. Ou seja, a regeneração, como falaram no início, é radical, é total. Ela transforma todo o nosso ser, de forma que agora nosso intelecto, nossa vontade, nossos sentimentos, todas as nossas faculdades estão transformadas pelo Espírito Santo para andarmos em novidade de vida. Tudo bem? Então é tudo. Mas muitas vezes eles colocam, regeneração é tudo ou nada. Não tem alguém que é parcialmente regenerado. Da mesma forma que não tem alguém que parcialmente nasceu. Certo? Ou nasceu ou não nasceu. Não existe meio termo, uma parte, uma porcentagem. Ou é regenerado, ou não é regenerado. Certo? Ou anda no espírito, ou anda na carne. Um dos dois. Tudo bem?
Acho que eu estou indo devagar demais. Pois bem, então vou tentar diferenciar a regeneração de vocação eficaz. A primeira parte talvez é um pouco mais complicada. Eles colocam que regeneração, como novo nascimento, ele atua no subconsciente, é feito internamente. Vocação seria algo que se dirige ao consciente. Embora, como a gente discutiu no piquenique, isso é meio complicado. A segunda parte talvez é mais útil. Então fala o quê? Regeneração muda a nossa condição. A gente estava morto, agora a gente está vivo. A vocação eficaz muda o nosso propósito. Agora nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos como agradar, como glorificar e como isso nos transforma também a alegrarmos nele, a praticarmos boas obras. Certo? Então, estamos vivos, agora a gente precisa também, de certa maneira, da vocação eficaz, de todo o chamado, para que a gente saiba como andar. Que é aquela ideia que não simplesmente, Deus não pode simplesmente nos regenerar e não nos dar a sua palavra. Porque sem a palavra de Deus, a gente pode conhecer a Deus. Nós temos duas revelações, não é? Quais são? A revelação especial e a revelação que é chamada geral, ou natural também, pela natureza de Deus, pelas coisas que foram criadas, não pela natureza de Deus. A gente compreende, a gente enxerga muito de Deus pelas coisas que foram criadas, Romanos 1, até os seus atributos invisíveis, mas a gente não sabe, por exemplo, quem é Cristo Jesus, quem Deus de fato é, os seus mandamentos que refletem seu caráter. Então a gente precisa de tudo para andar agora nesse novo propósito, certo? Muito bem, então, causa eficiente. O que causa, de fato, a regeneração? O que faz com que ela se torne real, certo? Que ela aconteça. Então, normalmente não. Todas as ideias podem ser resumidas em 3 visões. A primeira é que é o nosso arbítrio, o nosso querer. Eu quero regenerar, então agora eu sou regenerado. Eu quero nascer, agora eu nasço, certo? Eu quero ressuscitar, estou morto, agora eu quero ressuscitar e ressuscito. Ou seja, já dá para ver que essa visão é completamente errada. Então, regeneração seria um ato exclusivo da vontade humana. É como se fosse uma autorreforma. É algo que vem até lá de Pelágio, que discutiu com Agostinho lá no século IV, no quarto século, e ficou colocado como heresia, por exemplo. Mas essa visão é uma modificada também para a visão que é chamada de semi-pelagiana ou arminiana, que é muito comum hoje em dia, sobre o nosso arbítrio, o nosso querer, é que faz com que sejamos de fato salvos, onde tem a nossa parte, a nossa cooperação. Então existe uma parte do ser humano que ainda não está completamente corrompida de alguma forma, por uma graça preveniente ou qualquer coisa que seja, que faz com que a gente coopere com o Espírito Santo para que nós sejamos regenerados. A salvação, a regeneração deixa de ser monergística, como a gente viu, para ser sinergística. Então, sim de com, tem 2 ou mais partes trabalhando em conjunto para que a obra seja feita, negando o quê? A depravação do homem, certo? Eu não vou abrir todos esses textos que a gente já viu vários, mas eu quero abrir em João 5, que é o texto que a gente já leu sobre ouvindo a voz de Cristo, e ressuscitando. Nesse mesmo texto ele fala sobre a depravação, neste mesmo capítulo, neste mesmo instante lá em que Jesus está falando, Então, João 5, 42, então fala que temos que testificam de Jesus Cristo, e no 40 fala, no 39 fala, exterminai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E Jesus Cristo fala no 40, contudo, não quereis, a sua vontade, o seu desejo é não vir a mim para terdes vida, certo? Não quer ouvir a voz de Deus para ter vida, não quer. Ele fala então, não aceito glória que vem dos homens. 42, sei entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, eles não querem, não amam a Deus, por isso eles não vão a Cristo para ter vida. E no capítulo 6, isso então fica extremamente claro, sobre a impossibilidade deles virem a Deus, que é o capítulo que Agostinho e Pelágio ficaram debatendo também. Então, essa visão nega completamente a depravação do homem. Outra possibilidade que eles falam é a verdade.
Nesse caso, nessa visão, a verdade ela é apresentada à vontade humana pelo Espírito Santo, só que essa verdade é a causa imediata que muda a impiedade em piedade. Imediata aqui é a palavra de $1 milhão. Não, o que significa imediata? Que não é por algum meio, mas de forma direta. A verdade age na pessoa para que ela seja regenerada, não é pelo Espírito Santo. Certo? A causa não seria o Espírito Santo, seria a verdade. Que a visão, por exemplo, que o Charles Finney fala e usa. Quem não conhece ele, não precisa conhecer. Pode ficar longe dele. Onde ele fala, por exemplo, que o trabalho do pregador difere do trabalho do Espírito Santo apenas em grau. Não em qualidade, apenas em grau. E que trabalho é esse? Persuadir. Convencer as pessoas pela sua capacidade, qualquer que seja, de persuasão, para fazer com que ele entenda a necessidade da salvação. Isso, de novo, nega a depravação total, mas indo para Romanos 1, como o nosso tempo está curto, não precisa abrir lá, fala que o homem, ele odeia a verdade. Ele trocou a verdade em mentira. Ele não quer saber da verdade. Por isso, então, Deus revela a sua ira e faz com que eles, por seu julgamento, andem em toda a perversidade ainda, piorem ainda mais a sua situação, porque eles trocaram a verdade. Eles rejeitaram a verdade. Eles odeiam a verdade. Certo? Então, de novo, não é essa visão que causa a nossa regeneração. E, obviamente, a última e a única que pode ser adequada é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem atua em nós, regenerando, nos dando vida. Da mesma forma que ele fez isso na criação, quando ele estava sobre as águas, quando ele sobrou sobre o homem, é ele quem continua dando vida. É pelo Espírito Santo que Deus atua em toda a sua criação em relação à vida. Certo? E a nova vida não pode ser diferente. Muito pelo contrário, é só pelo Espírito Santo. Não há então qualquer cooperação, mas uma ação exclusiva da parte do Espírito Santo. Romanos 9,16, o único texto que eu quero ler nisso aqui com vocês, que fala o quê? Não depende de quem quer, ou de quem corre, mas do quê? Quem achou pode ler, por favor? Então não depende de algo que você possa fazer, mas somente de Deus usar a sua misericórdia. Esse, de novo, é um capítulo muito bom, mas muito difícil de expor também, mas deixa muito claro a eleição, a regeneração, a atuação única de Deus nisso. Tudo bem? Então é o Espírito Santo, não mais ninguém, é monergístico, certo? Só Deus que trabalha e atua. Por isso que eles diferenciam regeneração, por exemplo, do resto, santificação e tudo mais, onde há uma cooperação, certo? Da conversão, onde há uma cooperação. Pois bem, agora eu quero estressar um ponto no pouco tempo que nos resta, que é uma frase que é extremamente importante, que resume, que tem no coração o que aconteceu na Reforma, que exprime bastante a ideia da fé reformada, que tem a ver entre regeneração e fé, que é a ordem disso. Qual precede qual? Já está escrito aí, todo mundo já leu. Mas é algo extremamente importante, que a gente fala, e pouca gente concorda com a gente, em que regeneração precede a fé. Certo? Regeneração vem antes. Todo mundo odeia essa frase. Arminiano, católico, por quê? Tira a parte do homem, tira essa ideia de que o homem fez alguma coisa, onde as pessoas querem colocar a sua capacidade de alguma forma, atuar de alguma forma, e essa frase acaba com isso. Lutero, ele usou, indo para João 6, um texto, ele tem uma frase bem conhecida dele, que é João 6,63, lá Jesus Cristo fala o seguinte, que é um capítulo que deixa claro, eu acho que o Fernando também já usou aqui textos dele, que deixa claro sobre a impossibilidade humana, de ir a Jesus Cristo. Então, no versículo 63, quem achou pode ler, por favor? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Então aqui ele fala que o Espírito é quem dá vida. A carne aproveita para quê? O que você pode pela sua carne fazer? Nada. Absolutamente nada. E Lutero fala que não, nada não é alguma coisinha. Que é a frase dele que ficou famosa. Então nada aqui é nada. Não é alguma coisinha. A ideia que o Billy Graham usava, por exemplo, é que você está morto terminalmente, você está lá na cama, Deus vem com remédio, com um negocinho na colher, põe na sua boca, mas você tem que abrir, você tem que fazer uma coisinha para tomar um remédio e recuperar dessa doença terminal. Aí a gente viu que não é assim que funciona, né? Efésios 2 é muito claro, como a gente já leu. João 3 também, nascer de novo. Quem pode fazer alguma coisa para nascer? Ninguém. Certo? Então nada é nada, não é alguma coisinha. Então a carne não é apenas fraca, ela é totalmente incapaz de efetuar uma regeneração. É ilógico. Tudo bem? Irracional, né? Pois bem, então regeneração deve vir antes, porque a gente não é naturalmente o quê? Filho de Deus. Como a gente estressou isso quando a gente leu Efésios 2, nós somos o quê? Filhos da ira. Estamos debaixo da ira. Nós somos criatura de Deus, fomos criados por Deus e agora nós somos filhos da ira porque nós pecamos, estamos contra Deus. E Jesus Cristo usa essa mesma ideia, não só Efésios 2, por meio de Paulo, mas João 8, ele estressa esse ponto e até João, o apóstolo João também no início fala, vamos ver lá João 8, a gente está próximo de encerrar. Então João 8, 41 a 47, eu vou ler para a gente ir um pouquinho mais rápido, lá está escrito assim, ele está debatendo com os fariseus e lá está escrito assim, vós fazeis a obra de vosso pai, Jesus Cristo falando, né? Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus, talvez até afinetando Jesus Cristo, porque José não era o seu pai, ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, então ele está falando talvez que Jesus Cristo era um bastardo, e falando que eles têm um pai que é Deus. Jesus Cristo então replicou, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então João 3, não pode ver o reino dos céus, não pode entrar no reino dos céus, está morto os seus delitos, não pode compreender a linguagem, a palavra de Deus. Esse é o estado do homem, não consegue nada. 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. De novo, a ideia da verdade é completamente rejeitada aqui. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade? Por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então não são filhos de Deus, certo? Regeneração então tem que preceder a fé. E no prólogo, João 1, a gente lê o versículo 13, mas o 12 fala o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é algo que a gente recebe o poder de ser feito, não de nos tornarmos por nós mesmos, né? Saber os que creem no seu nome. No 13 explica, que a gente já leu, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da sua própria vontade, mas de Deus. Portanto, a regeneração ela deve preceder a fé. É impossível trocar essa ordem. Entenderam? Perceberam? Não tem como. Eu quero ler uma citação aqui, até lembrando do Tiago aí que falou do O. Palmer Robertson, muito conhecido pelo livro Cristo dos Pactos, Owen, se não me engano, né? Palmer. Ele fala o seguinte, é um artigo que ele publicou numa revista, que o vento sobra onde quer. Então lá ele fala, o Espírito regenera. Quantas vezes as palavras claras de Jesus foram mal interpretadas? As pessoas universalmente reescrevem, importa-vos nascer de novo, de forma que a frase fique, importa-vos nascer de si mesmo de novo. Essa interpretação é errônea, não só não faz sentido gramaticalmente, um verbo intransitivo que tem sentido completo, não tem objeto, como também distorce uma profunda verdade espiritual. Assim como você não fez nada para nascer neste mundo caído, você também não pode fazer absolutamente nada para entrar no mundo divinamente renovado da redenção. Você precisa
nascer do Espírito, que é João 3, 5 e 8. Você não pode nem mesmo forçar o Espírito de Deus a efetuar a sua regeneração. Por quê? O vento sopra onde o vento quer, onde o Espírito quer, não onde você insiste e força. A vontade do Espírito, não a sua, que faz uma pessoa nascer de novo. João 3,3. De fato, se a sua vontade for renovada pela regeneração do Espírito, você escolherá clamar a Deus por salvação, assim como o recém-nascido clama ao nascer. Aqui em inglês é a mesma palavra, né? Cry, que é tanto clamar como chorar. Então, quando o bebê chora, ele clama. Então, ele fala que a gente só clama por salvação, como o recém-nascido clama depois que ele nasce. Mas dê ao Espírito Divino a glória que ele merece. Seu clamor por salvação surge como consequência do seu novo nascimento e jamais poderia ser a causa da regeneração. O próprio Espírito, em sua soberania, realiza esta grande obra de renovação, como a gente viu, total. Certo? Tudo bem? Então, dê a glória do Espírito Santo. Não coloque fé primeiro. Não coloque a sua vontade primeiro. O seu arbítrio. A verdade, a persuasão, mas é o Espírito. O Espírito é quem efetua. Dê a glória para Ele. Então, concluindo. Regeneração, primeiro ponto. Não simplesmente muda o nosso comportamento externamente, mas muda o quê? Nosso ser por completo. Desde a raiz, desde o coração. Afeta o nosso intelecto, nossa vontade e nossos sentimentos. Então, a pergunta é, quais são, então, portanto, os seus desejos? O que está governando a sua vida? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? Quais são os seus sentimentos em relação às coisas do alto? E quais são os seus sentimentos em relação às coisas aqui da terra, passageiras? Qual que você coloca mais prioridade nessa vida? Onde você coloca a sua confiança? Onde está de fato o seu amor? Em Deus? Ou nas coisas do mundo, ou nas riquezas, ou qualquer coisa que seja, nos seus filhos e etc. Então, regeneração não é simplesmente uma mudança externa, mas a gente tem que olhar o nosso ser completo. O que está na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Tudo bem? E por fim, a Trindade Santíssima deve ser adorada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ativos desde a criação até a redenção. Toda obra a gente classifica como trinitária, desde a criação até a sua salvação. Certo? O Isaac, ele começou a gostar de um hino, que a gente, no culto doméstico, a gente sempre coloca um hino, que eu falei do hino 5, que é um hino que foi escrito século 4, 5, que foi quando Arius começou a falar das suas heresias lá, ele fazia jingles, musicazinhas para proclamar as suas heresias, e a igreja fez então um hino, que é a Glória Pátria, Então a glória a Deus, a glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito, como era desde o princípio, até eternamente, amém. Tem mais coisas no hino, mas ele dá essa exaltação à Trindade, onde Arius queria negar Cristo como o Filho unigênito eterno do Pai, Então, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando em nós, sendo glorificado então por nós, adorando a Trindade e glorificando a Trindade Santíssima, certo? Confiando então, como foi falado, a todas as conclusões da aula passada também se aplica de novo, Espírito Santo, certo? É pelo Espírito Santo, não é pela sua persuasão, não é por qualquer coisa que você faça que você é regenerado ou que os seus parentes são regenerados. Não depende de quem quer, de quem corre, de nada disso. Só do Espírito Santo, que tem a vontade, que é boa, perfeita e agradável. Renovando a nossa mente, nesse texto, e tudo mais. Certo? Acho que hoje eu passei do horário mais do que qualquer aula. Mas alguém quer falar alguma coisa rápida? Ou algum ponto assim? Muito bem. Martin, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?